Fala galera, análise de Corinthians 1, Atlético Mineiro 1, pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar aí em 108 inscritos. E também peço seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. Só antes de começar, aguenta aí 5 minutos para você ter um retrato aí do que foi esta partida. Então vamos lá, começando pela posse de bola. Corinthians aí com 40% de posse e o Atlético Mineiro com 60%. Então a gente veio uma leve superioridade do Atlético Mineiro e um número aqui baixo para o Corinthians como mandante e relativamente alto para o Galo como visitante. Aqui embaixo a gente vai ver a distribuição média dos jogadores em campo, que vai ajudar a gente a perceber se teve alguma equipe que jogou mais avançada, né? Empurrando de repente o seu adversário contra o seu campo defensivo, mas fica mais fácil da gente ver isso substituindo os jogadores por duas linhas aqui que representam um avanço médio de cada uma das equipes. Em branco a linha do Corinthians e em cinza a linha do Atlético Mineiro, e a gente vê aí praticamente um equilíbrio, né? A linha do Atlético Mineiro um pouquinho mais avançada, mas nada muito relevante. Agora a gente vai ver aqui a concentração das jogadas no campo de jogo para tentar, né, ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes. Então a gente vai ver aqui que o Atlético Mineiro dominou as jogadas no meio de campo, então do total de jogadas da partida, 32% foram do Atlético Mineiro no meio de campo, contra 19% do Corinthians, e o Atlético Mineiro também conseguiu produzir mais no seu campo de ataque, então do total de jogadas da partida, 12% foram do Atlético no seu campo ofensivo e 9% do Corinthians no seu campo ofensivo. Então a gente veio o Atlético Mineiro dominando o meio de campo e conseguindo construir mais no campo de ataque. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. E a gente vai ver aqui que até mais ou menos os 15, 20 minutos do primeiro tempo, domínio praticamente total do Corinthians, né, com trechos de um domínio bem alto aqui, né, com bastante intensidade. Daqui em diante a gente vê, né, desde os 20 minutos do primeiro tempo até mais ou menos os 15 do segundo, aí a gente vê um domínio mais forte do Atlético Mineiro também aqui com alguns trechos de domínio mais intenso. Logo depois dos 15 minutos a gente tem um domínio, né, um pico, uma concentração ali de domínio do Corinthians e depois praticamente um jogo morno, sem muita intensidade por nenhum dos lados. O domínio, a intensidade do domínio varia desde 100, representando um domínio total da equipe mandante, até menos 100, representando um domínio total da equipe visitante. E se a gente tirar uma média de todas essas barras aqui, a gente vai chegar no número 0, que mostra aí um jogo bem equilibrado em termos de domínio, nenhuma equipe prevaleceu sobre a outra na média da partida. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então, começando aqui pela expectativa de assistências, essa é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, a gente vê aqui 1,06 de expectativa de assistências para o Corinthians e 1,59 para o Atlético Mineiro. Um número mediano para o Corinthians por ser o mandante e um número bem alto para o Atlético Mineiro como visitante. E a gente vê aqui uma superioridade do Atlético Mineiro nesse quesito. Olhando agora para finalizações e expectativa de gols, a gente vê um equilíbrio em termos de finalizações, então 15 para o lado do Corinthians e 14 para o lado do Atlético Mineiro, e essas finalizações aí geraram uma expectativa de gols para o Corinthians de 1,47 e 1,1 para o Atlético Mineiro. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades que as equipes tiveram e transforma isso numa estimativa de gols que cada uma das equipes deveria ter marcado. Então a gente vê um equilíbrio em termos de finalizações, mas né, as oportunidades que o Corinthians criou geraram uma expectativa de gols maior para o Corinthians. Mas só olhar para a qualidade das oportunidades não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então a gente também tem a expectativa de gols pós-chute, que vai estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das finalizações também, né? Também considerando a qualidade das finalizações. Então esse valor ficou em 1,18 para o Corinthians contra 0,76 para o Atlético Mineiro. Então a gente vê aqui claramente que em termos de oportunidades e em termos de qualidade nas finalizações, o Corinthians foi superior. Quando a gente compara, né, olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. Então a gente vê que pelos dois lados, né, tanto pelo Corinthians esse valor é de menos 0,19, pelo Atlético Mineiro esse valor é de menos 0,34. Então isso mostra que, né, esses valores negativos mostram um desempenho relativamente ruim
nas finalizações das duas equipes, já que a expectativa de gols diminuiu, né? No caso do Corinthians, de 1,47 para 1,18. No caso do Atlético Mineiro, de 1,10 para 0,76. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então, a expectativa era que o Corinthians marcasse 1,18 gols, conseguiu marcar um gol. Essa diferença de menos 0,18 mostra um desempenho, né, praticamente neutro, mas com um viés positivo para o goleiro do Atlético Mineiro, que tomou um pouco a menos de gols do que o esperado. Obviamente que não é possível tomar 0,18 gols, né? Mas é só uma medida estatística aqui do desempenho do goleiro. Pelo lado do Atlético Mineiro, a expectativa era marcar 0,76 gols e conseguiu marcar um gol. Então essa diferença de 0,24 aqui vai dar uma ideia do desempenho relativamente ruim do goleiro do Corinthians. Óbvio, 0,24 está muito próximo de zero, então daria para dizer um desempenho neutro do goleiro do Corinthians, mas com esse viés negativo aí de ter tomado um pouco mais de gols do que o esperado. E para finalizar nossa análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender um pouco da qualidade de cada uma das equipes na partida. Então a gente vai ver aqui que pelo lado do Corinthians, praticamente todas as estatísticas, né, expectativa de assistências, finalizações, expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, todos com 3 estrelas, todas medianas, que, né, possivelmente está retratando bem aí um desempenho mediano do Corinthians na partida. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vê algumas estatísticas com pontuação bem alta aqui, né? Então, 5 estrelas para a expectativa de assistências, 4 estrelas para as finalizações e expectativa de gols, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui expectativa de gols pós-chute com 2 estrelas e número de gols marcados também com 3 estrelas. Então, a princípio, uma partida um pouco melhor pelo lado do Atlético Mineiro do que pelo lado do Corinthians, mas de qualquer forma, parece aí que o empate foi justo. Então, fechamos aí mais uma análise de Corinthians 1, Atlético Mineiro 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!